porque, como sabem, estas coisas das tecnologias são muito boas, mas ainda não substituem as interações ao vivo e, portanto, faz todo o sentido que estejamos aqui todos juntos online, mas para a próxima vamos tentar fazer isto ao vivo, todos juntos e de preferência aqui na Ucrânia. Quero dar-vos as boas-vindas. Quero dizer-vos que é um gosto ter-vos aqui, quer seja ao público, quer seja aos participantes deste painel. A conferência chama-se Votar na Europa é Votar na Ucrânia. Meu nome é Irina Sheva, sou jornalista, falo-vos a partir da Ucrânia, país onde nasci. Aceitei com alegria o desafio da ativista Olga Filipova para participar na organização desta conversa sobre as europeias, uma conversa focada em alguns temas selecionados, tendo em conta o panorama da guerra e do apoio da União Europeia na luta contra a invasão russa. Eu passo a apresentar o nosso painel. As apresentações são feitas por ordem alfabética. Falta aqui um dos membros do painel que se vai juntar no decorrer desta nossa conversa. Passo por apresentar Duarte Costa, que está aqui a representar o VOLT, formado em Geografia, especialista em alterações climáticas, com mestrado feito no Reino Unido. Atualmente é embaixador do Pacto Europeu pelo Clima, é co-presidente do VOLT Portugal e cabeça de lista às europeias. É uma presença frequente nos órgãos de comunicação social. Para o papel de eurodeputado, definiu 4 áreas em que quer trabalhar: mitigação das alterações climáticas, desenvolvimento económico, promoção da paz e combate ao populismo. Obrigada, Eduardo, por estares aqui. Temos também connosco Hélder Sousa e Silva, a representar a Aliança Democrática, presidente da Câmara Municipal de Mafra e vice-presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa. Foi deputado à Assembleia da República na 12ª legislatura, é doutorado em Estudos Estratégicos no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa e, entre várias formações, tem uma licenciatura em Ciências Militares no ramo de transmissões pela Academia Militar, tem uma vasta experiência profissional enquanto diretor de Serviços Técnicos do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, oficial do Exército, do Centro Universitário. As áreas de interesse são a política, a segurança e a proteção civil, o turismo, mas também a informática, as telecomunicações e muitas outras coisas. Temos também connosco Hugo Alexandre Trindade, a representar o PAN, natural do Porto, mestrado em Comunicação, com especialização em Gestão de Design e Empreendedorismo pela ESAD, Escola Superior de Artes e Design, fundador e CEO de uma startup tecnológica na área da inteligência artificial, fundou uma associação ambiental sem fins lucrativos ligada à indústria da moda, é comissário nacional do PAN e coordenador da Secretaria de Comunicação do Partido. Em simultâneo, Hugo é fã do espaço, bem-vindo a este espaço. Estou um pouco a ler, se calhar, muito rápido estas apresentações, mas é porque eu quero passar a palavra aos nossos convidados, porque de facto é para isso que vocês todos vieram assistir a esta conversa. Linda Kulakova está cá a representar o Partido Iniciativa Liberal, natural da Ucrânia, e vive em Portugal há quase 20 anos. Neste momento é Head of Q&A Quality Assurance, numa tecnológica multinacional. É também formadora e fundadora de várias comunidades que visam o apoio e formação de pessoas no setor das tecnologias de informação. Juntou-se à Iniciativa Liberal no início de 2022. Já foi presidente da mesa do Núcleo Territorial de Almada e é atual coordenadora do Núcleo Territorial de Sesimbra. Temos também connosco a Raquel Pichel, do LIVRE. Raquel é médica, tem 28 anos, é natural do Porto, terminou um mestrado integrado em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Isabel Salazar em 2020, é membro do grupo de coordenação local do Núcleo Distrital do Porto do LIVRE desde 2023, aceitou o desafio de participar nas eleições europeias porque acredita num projeto europeu democrático. Sejam todos muito bem-vindos. Passo também agora a palavra à Olga para fazer também as apresentações, a apresentação dela. Nós tínhamos planeado fazer aqui uma pequena parte de um jogo para nos conhecermos todos um pouco melhor, mas tivemos alguns problemas técnicos, portanto vamos ter que saltar essa parte e vai ficar assim para uma próxima conversa que teremos juntos. Assim, passo a palavra à Olga para ela se apresentar. Sim, muito obrigada, Irina. Sim, na verdade o jogo seria para fazer icebreaker, acho que já brincamos muito o ice enquanto estivemos a batalhar com problemas técnicos. Vou-me apresentar, eu sou Olga, sou ativista ucraniana, sou luso-ucraniana, engenheira informática e empreendedora e também para ser completamente transparente, eu também faço parte do partido Volt, mas hoje aqui eu sobretudo represento a mim não como uma Volter, mas como uma ucraniana que está super indignada, super triste e quer o fim desta guerra com a vitória da Ucrânia e quero fazer este brainstorming com vocês todos para ver como é que nós todos juntos conseguimos aproximar a vitória da Ucrânia e garantir a segurança e defesa da Europa o mais rapidamente possível. Obrigada.
Ora, agora neste momento vamos dar início à nossa conferência, tal como eu, todos vós também, todos vocês já ouviram esta expressão, a expressão de que a Ucrânia está a lutar por valores europeus e quero lembrar-vos o facto de essa luta não ter começado há 2 anos, em 2022, como sabemos, essa luta começou de forma séria e inconsciente há 10 anos, quando um grupo de estudantes saiu à rua para protestar uma decisão do presidente da altura, Viktor Yanukovych, que ao contrário das expectativas dos mais novos, afastou a Ucrânia da União Europeia, isso num documento que aproximava o país à Rússia. Seguiu-se a anexação da Península da Crimeia, a guerra no leste do país e bem presente na memória de todos uma invasão total da Ucrânia. Desde essa altura, uma grande parte desses jovens que saíram em 2013 e 2014 com bandeiras da União Europeia para a Praça de Kiev já morreram. E a morte desses homens e dessas mulheres não é só uma dor que afeta os pais, os familiares e os amigos, é dilacerante para uma nação inteira que todos os dias perde os melhores dos melhores, os mais bravos, destemidos, altruístas e conscientes. São pessoas que lutam pela democracia, pela dignidade e pela liberdade, liberdade que é o bem mais precioso que existe aqui na Ucrânia, a liberdade é mais preciosa que a vida. Ontem, por exemplo, foi mais um domingo de despedidas para o centro de Kiev, para a Praça de Maidan, trouxeram o corpo de Irina Tcheka, uma médica ucraniana, paramédica ucraniana que morreu na linha da frente, na região de Kharkiv. A Irina faria 26 anos agora no início do mês e sabem o que é que ela fez antes de morrer? Ela fez uma playlist de músicas para o seu próprio funeral. Não é normal jovens de 26 anos planearem os seus funerais, não é normal fazerem playlists de músicas que querem que as pessoas ouçam nos seus funerais e nós, os que estamos na Europa, enquanto cidadãos livres de países livres, democráticos e com valores humanistas na base, temos que nos lembrar que nada disso é normal e temos que lutar para trazer a normalidade de regresso à Ucrânia e de regresso à Europa. Por isso peço mais uma vez, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui nesta conferência. Antes de mais, quero explicar-vos que teremos 3 rondas de questões. Em cada ronda, cada representante político terá cerca de 3 minutos para responder. Peço, por favor, para serem concisos nas vossas respostas, mas para não deixarem de dar o vosso ponto de vista naturalmente sobre cada uma das questões. E lembrem ainda que o público pode participar, podem enviar questões para os membros do painel que estão aqui. Essas questões depois são colocadas no final desta nossa primeira parte. Portanto, vamos a isto. O tema da guerra na Ucrânia, como sabemos, da defesa da Europa e do investimento na indústria do armamento. Ora, muito bem, podem começar a cantar os parabéns, porque eu acabei de ficar sem eletricidade. Ahm, para quem não estava cá quando eu referi que isto podia acontecer, cá está este momento, porque na Ucrânia há problemas na eletricidade por causa dos ataques das bombas e dos mísseis russos, e por isso é preciso andar sempre aqui a fazer gigajogas com powerbanks e geradores para quando a eletricidade falta. Nada como uma boa powerbank para resolver este problema. Portanto, eu quero começar esta nossa conversa com o tema das tropas da NATO, armas do Ocidente na Ucrânia. É um dos temas que interessa a cidadãos de todos os países, e a questão das tropas da NATO na Ucrânia ou não, como sabemos, há líderes europeus que defendem esta posição. Duarte Costa, comece por si, é expectável ou não as tropas dos países membros da União Europeia, podendo obviamente tratar-se de soldados portugueses, entrar na Ucrânia para defender da agressão russa? Ora, boa tarde a todos, dobré večer. Gostava de agradecer estar aqui presente e a realização deste debate e, sinceramente, esta introdução traz-nos para o plano emocional certo para debater, enquanto candidatos às eleições europeias, este tema tão fundamental para termos os valores europeus assegurados na Europa e a Ucrânia é na Europa. Para nós garantirmos que temos paz na Europa, nós precisamos estar preparados para nos defender da invasão ou dos ataques de líderes que temos às nossas portas, que já deixaram claro a sua disponibilidade para atacar e para prosseguir com a sua visão imperialista do mundo. Esta visão era conhecida e nos últimos 10 anos, de facto, materializou-se na Ucrânia e nós precisamos de garantir que a NATO continua a ser um aliado da Ucrânia e do povo ucraniano para garantir a sua defesa. Portanto, aquilo que nós queremos fazer é reforçar o pilar europeu dentro da NATO e isso fazemos de 2 maneiras na nossa perspectiva do VOLT. Nós queremos que a União Europeia caminhe para ter forças armadas europeias. Isto não só é mais eficaz no plano económico, que muitas vezes é a barreira para os países apostarem mais na defesa e na solidariedade também com a Ucrânia. Se agirmos de forma coordenada, os Estados-membros vão ter mais capacidade. Aliás, todos em conjunto vamos ter mais capacidade e os Estados-membros vão estar mais libertos das despesas militares para dar resposta
às outras prioridades que neste momento competem com a necessidade de solidariedade com a Ucrânia e depois também queremos desenvolver com instrumentos financeiros europeus um cluster europeu de equipamento de defesa para estarmos mais independentes também dos Estados Unidos e também garantir que este investimento que fazemos em defesa fica na Europa. Tudo isto são mecanismos que permitem à União Europeia ter mais capacidade de assegurar a solidariedade com a Ucrânia e nesse plano o que nós queremos é mais apoio militar e defendemos sempre mais apoio militar para a Ucrânia. Não sei se é do conhecimento, o Volt tem assento parlamentar no Parlamento Europeu. O nosso eurodeputado foi um dos negociadores do Ukraine Facility, o mecanismo para a Ucrânia, de 50 bilhões de euros de apoio da União Europeia à Ucrânia, em particular negociar aspectos da reconstrução da Ucrânia, garantindo, por exemplo, que este dinheiro chegue às pequenas e médias empresas, aos níveis locais e regionais, e dessa forma tem uma aplicabilidade um, de maior sucesso, de maior proximidade na reconstrução da Ucrânia. Portanto, na nossa perspectiva, a União Europeia é aqui um garante que a NATO continua a apoiar a Ucrânia e apoia no nível que a Ucrânia necessita. Sabemos que os Estados Unidos temos aqui um risco enorme com a eventual eleição de Trump e para garantirmos que a União Europeia tem esse pilar reforçado, precisamos ter forças armadas europeias e isso também implica caminharmos cada vez mais para uma Europa federal. Esta é uma ideia defendida pelos maiores europeístas da União Europeia e também em Portugal, mas os partidos, a maior parte dos partidos em Portugal, aliás, todos os partidos não têm essa coragem de ter essa visão federalista da Europa, o Volt tem e precisa que os europeus, nestas eleições europeias, incluindo os ucranianos, que deem esse apoio ao único partido que tem a coragem de defender esta Europa federal e também termos forças armadas europeias para assegurar os nossos interesses de defesa e geopolíticos. Obrigada, Duarte. Vou agora passar a palavra ao representante da Aliança Democrática, Hélder Sousa e Silva. Hélder Sousa e Silva, uma das alternativas para a entrada dos soldados da União Europeia na Ucrânia poderá ser o reforço de armamento, certo? Mas, como sabemos, as armas que são entregues pelos parceiros, nomeadamente pela União Europeia, chegam fora de tempo. No ano passado, 80% do armamento fornecido chegou fora da janela temporal prometida. Atrasos esses que são pagos com vidas aqui na Ucrânia, portanto, sem armas a chegar a horas e sem homens no terreno propriamente dito, ou seja, homens membros dos países da NATO e da União Europeia, a melhor forma que a União Europeia tem de ajudar a Ucrânia é o quê? É ajudar o país financeiramente e receber refugiados que fogem da guerra? Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes, particularmente a Olga e a Irina, que são as moderadoras, mas também os meus colegas representantes dos restantes partidos, e dizer que esta é uma matéria naturalmente bastante importante, mas sensível. Há pouco o Duarte, daquilo que disse, nada me chocou, independentemente de termos visões ligeiramente diferentes, porque eu colocaria isto em dois planos. O primeiro plano é o plano da defesa própria da União Europeia, que nos últimos anos, como sabemos, foi descurada dentro do contexto da NATO. A União Europeia subiu para o lado, chamemos-lhe assim, e descansou sobre os Estados Unidos, principalmente, e já sabemos que os Estados Unidos já disseram que quem não paga não é defendido. Primeira questão é o reforço das capacidades dentro dos países membros da União Europeia e que cumulativamente pertencem à NATO. Isso será um desiderato de curto prazo para dentro da União Europeia para ter uma capacidade de autodefesa. Isso vai naturalmente exigir também um esforço financeiro, que é uma questão orçamental, porque ou o orçamento da União Europeia aumenta, ou então vamos ter que ir tirar a algum lado, que é uma das questões também que está em cima da mesa. Primeira questão. Segunda questão, e a Irina falava, e muito bem, ainda hoje tivemos nós, a AD, tivemos tanto o privilégio de estar com a senhora embaixadora da Ucrânia, tanto em Lisboa, em Portugal, e uma das questões que se levantou é o tempo. O tempo porque nós, neste momento, enquanto a Ucrânia não aderir à NATO, e nós, a AD, defendemos duas adesões, a adesão à União Europeia tão rápido quanto possível e a adesão também à NATO para que nós possamos ultrapassar esta dificuldade, chamemos-lhe assim, que é a questão de utilizar a NATO para defender um país terceiro, que é neste momento a Ucrânia. A NATO tem como premissa base a questão da defesa dos países membros,
que a compõem e, portanto, a intervenção fora, neste caso, deste âmbito, terá que ser num contexto diferente e, por isso, esta dúvida relativamente ao envio de tropas que ainda acontece dentro dos países membros. Coisa diferente é o fornecimento de equipamento, principalmente de armas, que nós, Aliança Democrática, e também fruto daquilo que foi a última semana, nós não vemos qualquer tipo de reserva nem drama de se enviar em tempo, e a questão do tempo é fundamental na formação militar que eu tenho, que são 5 fatores de decisão: missão, inimigo, terreno, meios e tempo disponível. E se o tempo não cumprir, todo o resto não interessa ter. Eu não me interessa ter meios se eles vierem fora de tempo, porque já perdi a guerra. E é um bocadinho o que está a acontecer também com a Ucrânia, porque os meios não são colocados no terreno atempadamente. Por isso, o grande esforço, em síntese, é dotar a Ucrânia de meios que tenha capacidade de se defender, que sejam meios que tenham capacidade de dissuasão para que o agressor tenha receio de atacar, e se formos por este caminho e também caminharmos para a adesão da Ucrânia à NATO. Muito obrigada. Eu agora queria, por favor, passar a palavra também ao Hugo Alexandre Trindade para nos fazer perceber também a posição do PAN em relação a estes temas e para nos responder à questão se poderá a União Europeia fazer mais e se sim, como. Para começar, Irina e Olga, queria agradecer o vosso convite e também a oportunidade que isto nos permite de clarificar também aqui as posições dos partidos, cumprimentar os meus colegas de painel e obviamente todas as pessoas que estão aqui a assistir. Esta questão não pode ser vista sem aqui um rápido contexto histórico para percebermos de facto a importância que estamos a viver com a defesa da Ucrânia. Se fizermos aqui uma espécie de nota temporal e se recuarmos no tempo, em 1938 a Alemanha nazi invadiu a Checoslováquia. No ano a seguir estavam a invadir outros países da Europa e 2 anos depois estava a arrebentar a Segunda Guerra Mundial. E portanto, de uma forma muito curta, defender a Europa não se trata só de defender o projeto europeu, não se trata só de defender os ucranianos e todas as ucranianas, trata-se sim de defender também a paz no mundo. E quem o diz é o contexto histórico que já no passado todos conseguimos, infelizmente, assistir. A verdade é que a Alemanha nazi, quando invade a Checoslováquia, reforça a sua máquina de guerra militar e a partir daí invade os restantes países europeus. Aquilo que se está a fazer neste momento é manter o mais prolongado tempo possível 1938 a 1939 e para isso temos que tomar medidas políticas muito práticas, medidas que permitam à Ucrânia, aos ucranianos e às ucranianas resistirem o máximo de tempo possível e inverterem também o sentido da guerra. Obviamente que esta invasão russa já acontece no passado, em 2014, esse contexto já todos estamos familiarizados, mas a verdade é que é preciso ir mais longe. A adesão da Ucrânia à União Europeia, desde a primeira hora, foi defendida pelo partido PAN. Aliás, para nós é tão importante esta adesão à União Europeia como é, por exemplo, o que vem depois da adesão, nomeadamente quando falamos na questão da renegociação da dívida que existe entre a Ucrânia e Portugal. Nós sabemos que a dívida externa da Ucrânia ascendia a cerca de 125 mil milhões de dólares só em serviços de dívida, juros, nomeadamente. Isso acabaria por implicar que a Ucrânia viesse a gastar, neste contexto de guerra, cerca de 6,2 mil milhões de euros, ou seja, o equivalente a cerca de 12% de todas as despesas do Orçamento de Estado que a Ucrânia tem. E, por exemplo, a dívida que existe entre Portugal e a Ucrânia ascende a cerca de 462 milhões de euros, que equivale a quase 17% de todas as despesas que a Ucrânia tem com a saúde. E, portanto, desde logo que o PAN mostrou sinais claros de total abertura e de total solidariedade com o povo ucraniano, com medidas concretas. E com medidas concretas falamos também, por exemplo, nesta questão da defesa em território europeu. Sabemos que a criação de um exército europeu vai ser moroso. Neste momento, essa defesa dos Estados-membros acaba por analogia ser feita também pela NATO, por causa do artigo que defende todos os países
em caso de invasão e, portanto, numa resposta, em termos de resposta rápida, o que o povo ucraniano precisa são respostas, são equipas de resposta rápida que a 3 em 5 dias possam estar no terreno e que defendam também os ucranianos e as ucranianas. Depois, dentro desta questão, obviamente que falamos, depois isto adensa, mas a verdade é que é necessário garantir a defesa da Ucrânia, não só com equipamento militar, que também defendemos que é necessária para a defesa, equipamento militar para defesa, mas também para prevenção, e depois aqui podemos entrar se calhar em um bocadinho mais detalhes, até nomeadamente com estas notícias recentes que temos tomado conhecimento de que existem vários países ocidentais que permitem que a Ucrânia use munições ocidentais para se defenderem de pontos estratégicos russos, e obviamente que aqui entra esta questão da prevenção, porque não vale defender por si só quando a cerca de 30 ou 40 quilómetros da fronteira existem aeroportos ou aeródromos que conseguem fazer ataques à fronteira da Ucrânia. Portanto, isso significa que esta questão provavelmente terá que ir mais além para garantir que a médio e longo prazo essa defesa de facto seja uma defesa efetiva. Mas também, por exemplo, nesta questão da guerra, e para terminar, há todo um conjunto de coisas que, por exemplo, desde o apoio à saúde mental, desde o apoio às pessoas que chegaram a Portugal, há um conjunto de aprovações e de apoios que o Partido PAN tem tido, que eu acho que vão ao encontro das expectativas e, obviamente, queremos apresentar, assim que possível, novas medidas. Obrigada, Hugo. Eu queria regressar aqui ao ponto central deste primeiro tópico, precisamente que tem a ver com o exército de países membros da União Europeia e das armas fornecidas pelo Ocidente, e dirigir esta questão de volta para o painel, para, neste caso, Francisco Assis, que também está connosco, não está com imagem, mas está com voz. Boa tarde, Francisco Assis, a representar o Partido Socialista, está connosco. Sim, eu peço desculpa, mas houve aqui um problema técnico que me impede de participar nos termos mais adequados, mas estou a ouvir-vos com atenção e com extremo interesse e estou naturalmente disponível para participar no debate. Espero que me ouçam em condições. Estamos a conseguir ouvi-lo muito bem, portanto quero lançar-lhe esta questão que tem a ver com aquilo que de facto a União Europeia pode fazer, se está a fazer pouco, se pode fazer mais, nomeadamente nesta questão de mais armas, ou seja, se é real ou não mais armas, mais autorizações, ou seja, se é real ou não de alguma forma haver pressão para que os líderes autorizem o uso de armas mais além do que estas zonas fronteiriças, e também referindo-me aqui à questão de uma possibilidade de, no futuro, tropas de países membros da União Europeia entrarem, de facto, na Ucrânia para proteger não só a Ucrânia, mas também a própria Europa, se isso é uma solução que imagina a longo prazo ou não. Antes de mais, quero agradecer o convite, saudar as moderadoras, saudar os meus colegas dos demais partidos políticos que participam neste debate e, uma vez mais, manifestar a minha solidariedade para com o povo ucraniano que foi vítima desta inadmissível invasão por parte da Rússia. Em relação às questões que coloca, diria, em relação a esta última, a possibilidade de envio de tropas da NATO para a Ucrânia é uma possibilidade que de momento considero muito remota. O presidente Macron, aqui há uns 2 ou 3 meses, lançou essa questão. E remota porquê? Porque a NATO é uma aliança de natureza defensiva. E uma intervenção da NATO faz-se ao abrigo do célebre artigo 5º, que ainda por cima nem sequer é um artigo de aplicação automática, no caso de haver uma agressão a um Estado-membro desta própria organização defensiva. E, curiosamente, só uma vez até hoje, só uma vez na história é que este artigo 5º foi utilizado, e não foi no tempo da Guerra Fria, foi na altura do 11 de setembro, foi na sequência do 11 de setembro que os Estados Unidos solicitaram ao abrigo do artigo 5º que a NATO atuasse conjuntamente no Afeganistão. Portanto, essa questão parece mais difícil. Agora, é evidente que tem que haver aqui um grande apoio aos ucranianos. Apoio esse que, de resto, se tem vindo a concretizar. Porventura, teremos que o aumentar. Desde logo, por uma solidariedade. Antes de mais, nem tem que ver antes de mais com o projeto europeu, mas tem que ver com a solidariedade que os povos
europeus devem ter para com outro povo, neste caso um povo europeu, o povo ucraniano, porque foi vítima de uma invasão totalmente ilegítima e imoral por parte da Rússia. Isso aconteceu praticamente desde o primeiro momento. Eu creio que o Putin cometeu aqui um erro de análise tremendo. Cometeu 2 erros, aliás. O primeiro erro foi que estava convencido que a Ucrânia não ia reagir. E reagiu de uma forma heroica e extraordinária. O povo ucraniano, a sociedade ucraniana, o exército ucraniano reagiu. E, em segundo lugar, estava convencido que os países ocidentais se iriam dividir em torno desta questão e que isso seria apenas uma questão de tempo. A verdade é que 2 anos e alguns meses envolvidos sobre o início da guerra, a unidade dos países ocidentais tem-se mantido. Todos temos receio do que possa acontecer em novembro nas eleições norte-americanas, mas também creio que todos temos ainda a expectativa otimista de que não se venha a consumar o pior dos cenários. Por isso há neste momento um grande envolvimento dos países ocidentais, mas sobretudo há uma coisa que é importante, que é as opiniões públicas quase que forçam os governos a apoiar a Ucrânia. E essa é uma batalha nas opiniões públicas que nós não podemos perder e temos que manter sempre viva. Daí a importância, por exemplo, das visitas da vinda do presidente Zelensky a Portugal e a Espanha na semana passada, porque é preciso manter junto da opinião pública viva esta ideia de solidariedade para com os ucranianos. Porque enquanto assim for, e felizmente tem sido assim, os governos sentem-se quase obrigados a agir no sentido de prestar uma solidariedade efetiva, nomeadamente no âmbito militar, à Ucrânia. Eu estou convencido que isso vai perdurar no tempo. É evidente que, ao mesmo tempo, é preciso, e eu também quero saudar o esforço que o presidente Zelensky tem feito, no sentido da promoção de iniciativas diplomáticas, de modo a alcançar-se uma solução para este problema. E o que verificamos é que o presidente Zelensky tem avançado com essas iniciativas e elas são imediatamente boicotadas pela Rússia e por outras potências que têm tido também um comportamento absolutamente inadmissível na abordagem deste assunto. Refere-se, portanto, à cimeira para a paz que se deverá realizar na próxima semana, que não vai contar com alguns representantes que a Ucrânia gostaria que estivessem presentes. Mas aqui esta questão da solidariedade é de facto muito importante, contudo, mais importante do que solidariedade são de facto medidas concretas, porque concretamente há falta de armamento e concretamente há falta de homens. E portanto quero agora lançar esta seguinte questão para a Alina Kulakova, representar o partido Iniciativa Liberal. No programa do IEL há uma parte dedicada à paz, é uma frase dedicada à Ucrânia, onde se pode ler: defendemos o apoio incondicional à Ucrânia, Putin não pode ganhar. Fim de citação. Nesse mesmo parágrafo especificam que são a favor do investimento de 2% no pilar europeu da NATO. É essa a principal forma de luta do IEL para este tal mote de Putin não pode ganhar? Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada também pelo convite e obrigada pela organização deste evento que eu considero de extrema importância. Já passaram mais de 2 anos de invasão a larga escala, mas já sabemos que a Ucrânia luta pela sua liberdade há muito tempo e falamos não só durante os seus 30 anos da independência, mas também durante os anos que teve ocupada antes disso. Relativamente aqui à questão, nós, sem dúvida, a Iniciativa Liberal considera que é imperativo fazer tudo o que esteja ao alcance da União Europeia para ajudar a Ucrânia a defender não só o seu território e a sua soberania, mas também o que é os valores democráticos, e por isso não pode haver atrasos no armamento, não pode haver atrasos com as decisões que a União Europeia poderá tomar. E sem dúvida isso passa muito por garantir um reforço do pilar europeu da NATO. É verdade que a maior parte dos países não cumpre com a sua obrigação dos 2% do PIB e achamos que isso é algo que bloqueia imenso e causa também esses atrasos que acaba por, como a Irina referiu, e é verdade, infelizmente, ser pago com vidas. Portanto, consideramos que é imperativo fornecermos à Ucrânia tudo o que eles precisarem para conseguirem vencer o imperialismo do Putin, até porque sabemos que o Putin, vencendo esta guerra, poderá ambicionar invadir outros países e atacar outros países. Relativamente às tropas, nós achamos que isso provavelmente provavelmente será o último recurso, mas por outro lado sabemos que a declaração que o Macron fez é um sinal
para mostrar ao Putin que a Europa continua unida e continua firme na sua decisão, no seu apoio à Ucrânia. Nós não podemos vacilar e não podemos mostrar nenhuma fraqueza, e é a linguagem que o Putin percebe, e qualquer momento de fraqueza que nós possamos demonstrar, sem dúvida vai ser interpretado por eles como uma carta branca e como uma luz verde para aumentar o ataque. Por isso, nós achamos que a União Europeia tem que fazer tudo o que está ao seu alcance e temos que nos focar na parte de reforço do pilar europeu dentro da NATO, continuar com mais financiamento e fornecemos todo o armamento necessário, e inclusive também não bloquearmos o uso de armamento fornecido sobre alvos militares russos no território russo. Obrigada, Lina. Seguimos, passamos a palavra para a Raquel Pichel. No capítulo relativo à política externa, o LIVRE diz que defende a necessidade de ajuda internacional para que o povo ucraniano possa exercer o seu direito de defender-se com os meios militares adequados contra a agressão da Rússia. Fim de citação. Pode explicar melhor a posição do partido? Que meios adequados são esses, Raquel? Olá, boa tarde a todos. Penso que me conseguem ouvir também em condições. Antes de mais, cumprimentar a Irina e a Olga e agradecer por a organização desta conferência. Que bom é ver duas mulheres a lutar pela paz e pela Ucrânia, e cumprimentar os meus colegas de painel. Começo por reforçar que a posição do LIVRE é na defesa da paz, mas não é uma paz qualquer. Queremos uma paz justa e que sirva os ucranianos. Não nos enganamos, somos vocais a dizer que estamos perante uma invasão imperialista da Rússia à Ucrânia e que o Putin deixa isto claro, declaração após declaração. Também, tendo em conta aquilo que foi o início desta conferência, deixar aqui uma mensagem de esperança para a resistência, e Portugal tem exemplos ótimos disso na sua história, de que é sempre bom resistir, vale sempre a pena, por muito tempo e por muito custo que custe essa resistência, tem que valer a pena. Portanto, é com esta mensagem de esperança que quero começar. Os meios que nós queremos dar à Ucrânia. Aqui vou tentar responder à tua pergunta, mas tenho que focar aquilo que tem vindo a ser o ponto inicial, a questão da NATO e das armas. Nós acreditamos que, enquanto União Europeia, conseguimos dar apoio e dar esses meios e todas essas condições à Ucrânia e todo esse armamento, se assim quisermos, com uma política de defesa comum. Acreditamos que tem que haver uma certa independência da União Europeia face à NATO, e que isso passa por um reforço da nossa capacidade de defesa coletiva, através de equipamentos, partilha de recursos, partilha de conhecimento entre os Estados-membros, para que possamos então criar uma defesa comum forte e reduzir esta nossa dependência da NATO, e assim decidir, enquanto União Europeia, qual é a resposta que conseguimos dar concretamente, em termos de qual o armamento, quais as armas, mas decidir isso enquanto União Europeia, tendo esses recursos já alinhavados e todos coordenados para uma resposta unida, coerente e independente nesta resolução de conflitos, este em concreto, mas também para o futuro. Outro ponto que acho que é essencial na resposta que a União Europeia pode dar neste conflito e também na sua defesa, contribuir para a sua defesa, é a necessidade de autonomia, não só do ponto de vista de armamento, como eu mencionei, do ponto de vista de defesa concreta, mas também noutros setores. Do ponto de vista energético, se nós já fôssemos autónomos da Rússia na questão do gás natural, conseguiríamos ter fragilizado o seu poder de uma forma que não conseguimos, e também noutros setores, como vimos durante a pandemia, se temos uma dependência externa de materiais, de recursos, de equipamentos, estamos limitados na nossa resposta, e, portanto, esta autonomia estratégica passa por uma maior capacidade produtiva, e aí temos um trabalho que pode ser feito e que, como candidato ao Parlamento Europeu, também passa por aí assumir este nosso compromisso de garantir que a União Europeia fica mais autónoma. E aqui permitam-me um ponto também da parte da transição ecológica, será uma oportunidade para trabalharmos essa questão, e acho que isto tudo se interliga, e espero ter respondido. Obrigada, Raquel. E pegando aqui um pouco no que dizias, eu quero passar
para uma segunda questão que quero que os nossos membros de painel reflitam connosco, que tem a ver com a candidatura da Ucrânia para entrar na União Europeia, porque uma das coisas que entusiasmou pelo meio da guerra ao povo ucraniano foi quando, em dezembro do ano passado, os dirigentes da União Europeia decidiram encetar as negociações de adesão da Ucrânia ao bloco europeu, naturalmente. Duarte Costa, o que significaria para a União Europeia ter a Ucrânia dentro do bloco e como é que esse processo poderá ser feito? Bom, em relação ao alargamento, volto a defender uma proposta um pouco diferente do que nós temos atualmente. Atualmente, um país tem esta abordagem de tudo ou nada, ou está ou adere a 100% ou está 100% fora, e nós queremos mudar o processo de alargamento para algo, para uma integração mais gradual, na medida em que os Estados-membros vão conseguindo cumprir com alguns dos critérios-chave para estarem dentro da União Europeia, obviamente que à medida que vão cumprindo com mais critérios, vão também tendo, por exemplo, mais participação política dentro do projeto, mas podem já ter algum nível de integração à medida que vão tendo esse alinhamento. Por outro lado, também sabemos que a União Europeia precisa de se reformar ela própria para começar a incluir mais países e países que têm uma realidade muito diferente, social, cultural, económica, sobretudo social e económica, em relação ao resto da União Europeia, e nesse sentido o Volt também é um dos partidos mais ambiciosos e tem um plano concreto de reforma da União Europeia, ou seja, nós queremos tornar a União Europeia mais democrática, reforçar os poderes europeus, garantindo os interesses nacionais naquilo que nós queremos que seja um Senado europeu, ou seja, acabar com este modelo de Conselho Europeu, onde são os primeiros ministros que têm um peso excessivo sobre as decisões europeias e que neste momento é um problema sério, por exemplo, para apoiar a Ucrânia, quando temos Viktor Orban, que chantageia Ursula von der Leyen para benefício próprio e não tanto sequer da Hungria, mas e utiliza a guerra na Ucrânia para essa chantagem, nós precisamos de uma União Europeia que tem a capacidade de não estar submetida a esse tipo de chantagens de governos nacionais e, portanto, nós queremos acabar com este voto por unanimidade no Conselho Europeu, transformá-lo num Senado, com 2 representantes por cada país, e isso, por exemplo, significa que se a Ucrânia entrar, quando a Ucrânia entrar e outros países entrarem, também temos aqui um modelo democrático para representar interesses nacionais, mas, sobretudo, temos um governo europeu que tem um escrutínio democrático de um Parlamento, o Parlamento Europeu, que tem depois a capacidade de defender estes interesses europeus. E aqui, alargar a União Europeia à Ucrânia e defender o território da Ucrânia é um interesse da União Europeia, porque estamos a falar de um território que neste momento está a funcionar como um buffer, não é? Como uma região de travão perante um regime autocrático que já fez ameaças concretas ao território da União Zona Europeia. tampão. Uma zona tampão, exatamente. E, portanto, o que nós defendemos e temos uma visão concreta, e eu sinto que aqui no debate das europeias em Portugal fala-se muito de boas intenções, portanto, todos estes partidos apoiam a Ucrânia e solidariedade e tudo muito bem, e a paz, mas concretamente, como é que a União Europeia vai ter os meios para funcionar direito, efetivamente, defender os interesses europeus e, por exemplo, não ficar nas mãos de governos nacionais que fazem-se chantagem na hora de apoiar a Ucrânia? Ou como é que vamos ter uma voz una para, por exemplo, defender os nossos interesses geopolíticos, seja no âmbito da NATO, mas também com outras geografias do mundo que neste momento precisávamos ter uma voz forte para, por exemplo, mobilizar os países africanos e os países da América Latina para a solidariedade na Ucrânia. Mas como não temos esta voz única, como não temos esta união federal, como temos esta união de base nacional, depois acabamos por não ter capacidade de influência e estamos a ver como a Rússia já está a alargar a sua influência até para países com os quais Portugal tem relações privilegiadas, e isto mostra como o atual modelo europeu está aquém daquilo que devia estar para defender os interesses europeus, que são interesses da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e da sustentabilidade. Portanto, é isso que queremos fazer e é isso que as pessoas decidem no dia 9. A pergunta que se faz no dia 9 aos europeus é qual a União Europeia que querem, e o voto deve expressar justamente essa visão de futuro que podem ter nestas eleições. Ou seja, num certo sentido, uma certa reforma da própria União Europeia, das instituições da União Europeia, e é essa questão que quer lançar a Francisca Assis. Faz sentido a integração da Ucrânia no bloco europeu sem antes existir uma reforma por alguns dos tópicos mencionados agora pelo Duarte Costa, mas também por outros que
podem parecer muito simples, como a questão das próprias cadeiras que são ocupadas no Parlamento Europeu, ou seja, do número de deputados por cada país, ou seja, são vários pontos que se fala que podem ser reformulados ou não. Qual é a sua posição sobre isto? Em primeiro lugar, a minha posição é absolutamente favorável à integração da Ucrânia na União Europeia sem qualquer tipo de reserva. Temos que desenvolver um processo negocial, como desenvolvemos de resto com todos os países que solicitaram a seu tempo a adesão à União Europeia. Terão que ser cumpridos os critérios que estão pré-estabelecidos. Uma vez alcançado esse objetivo, estaremos em condições de acolher a Ucrânia. E isto, antes de mais, por uma razão muito simples. Sempre que um país europeu, um povo europeu, manifesta a vontade de aderir à União Europeia, está a manifestar a vontade de aderir a um conjunto de princípios e valores que são conformadores da União Europeia. E nós não podemos, em nome desses princípios e desses valores, ter outra resposta que não seja a do acolhimento imediato dessa solicitação, naturalmente imediato, no sentido de dar um sinal favorável e depois teremos de ter esse processo negocial. A questão que coloco é saber se nós temos que fazer também algumas alterações no modelo institucional europeu para acolher não apenas a Ucrânia, mas outros países com quem neste momento estamos também a desenvolver processos negociais. É possível que assim seja, creio que nos próximos 5 anos esse tema não deixará de ser debatido no quadro europeu e também no Parlamento Europeu. Nós temos hoje um modelo que funciona com algumas insuficiências, mas o projeto europeu é assim mesmo. O projeto europeu nunca será um projeto absolutamente perfeito. O projeto europeu é um projeto que assenta no compromisso que é possível alcançar a cada momento entre, neste momento, 27 países, que têm culturas políticas muito diferentes, que têm percursos históricos bastante diversos, mas que se reconhecem, no essencial, num conjunto de valores que são os grandes valores conformadores do espírito da União Europeia e também na necessidade de obtenção de consenso entre variadíssimas forças políticas. Não apenas as grandes famílias europeias, mas depois dentro das próprias famílias europeias há grupos nacionais que têm divergências sérias entre si, como é sabido. Que é um assunto a discutir e é uma matéria a tratar. Agora, há uma coisa que me parece importante, é que nós não podemos fazer depender a integração, a adesão da Ucrânia da nossa capacidade previamente de introduzirmos modificações profundas no modelo de funcionamento da União Europeia, porque isso poderia ser um motivo invocável por alguns para adiar por muitos anos, por demasiados anos, a integração ucraniana na União Europeia. E nós hoje sabemos que essa integração criou essa expectativa, o que disse é muito importante. A expectativa que se criou nos ucranianos resulta de uma simples coisa, é que os ucranianos querem fazer parte da União Europeia, sentem-se tão europeus como os outros europeus, sentem até que estão há demasiado tempo afastados dos outros povos europeus, querem fazer parte e nós temos por isso a obrigação de corresponder a essa expectativa e não a frustrar. Sempre que frustramos a expectativa de um povo que manifesta em algum momento a vontade de integrar o espaço europeu, isso tem reflexos dramáticos na relação que esse próprio povo estabelece não apenas com a Europa, mas muitas vezes com os próprios valores democráticos, porque isso cria um trauma muito profundo e nós não podemos cometer esse erro. Mas pode, por favor, especificar ao que é que se refere na questão das expectativas, ou seja, os ucranianos têm expectativas de entrar, portanto têm que entrar, ou os ucranianos têm a expectativa de entrar mais rápido, portanto tem que existir um processo de aceleração? Ou não tem que existir? Não, tem que existir um processo, tem que haver um processo social, que tem que durar um tempo razoável, mas que não pode durar para além desse tempo razoável. Isto é, nós não podemos de maneira nenhuma estar a criar uma expectativa e depois frustrar essa expectativa. Essa é uma das minhas preocupações. A verdade é que há hoje na Ucrânia, porque vamos sabendo do que acabou de dizer, uma expectativa clara de integração no espaço europeu. E essa expectativa assenta em quê? Assenta na ideia de que vão passar a integrar um espaço político que promove a democracia, que promove o Estado de Direito, que promove os direitos humanos, que promove, no essencial, este conjunto de valores que identificam o projeto europeu e nos quais a maioria do povo ucraniano se reconhece. Ora, se nós, por qualquer razão, nomeadamente alegando que ainda não estamos preparados, que não somos capazes de alcançar o entendimento entre nós para fazer alterações no nosso modelo institucional, se por qualquer razão andarmos a adiar permanentemente essa adesão e a frustrar essas expectativas, estamos a prestar um péssimo serviço à Ucrânia e estamos a prestar um péssimo serviço à Europa. É por isso que lhe digo que não estando aqui agora a dizer qual é exatamente o período de tempo que é necessário para desenvolver essa negociação. Tem que ser um período de tempo dentro dos limites da razoabilidade. Não podemos estar a prolongar isto de tal forma que crie a sensação nas pessoas na Ucrânia que verdadeiramente estão a ser enganadas pela União Europeia.
Muito obrigada pelo esclarecimento. Hélder Sousa e Silva, as negociações deverão começar ainda este mês. Pelo menos é nisso que acredita Roberta Metsola. Eu tenho aqui uma questão que pode parecer um pouco provocatória, mas eu acho que é interessante nós sabermos a sua opinião sobre isto, que é, Portugal não será prejudicado com a entrada da Ucrânia na União Europeia, pelo menos em termos económicos? Bom, eu devo dizer que alinho totalmente naquilo que o Francisco Assis acabou de dizer, e alinho totalmente porque, aliás, eu até vou mais longe, antes de responder à sua questão, vou dizer que desde 2007 que nós andamos com a questão da integração da Ucrânia na União Europeia. Os primeiros registros de interesse e as negociações começaram em 2007. Depois tivemos mais 7 anos, só em 2014 é que foram assinados os primeiros acordos políticos. E depois, só em 28 de fevereiro de 22 é que assumimos, de facto, que existiam 3 países, Ucrânia, Geórgia e Moldávia, que estariam na linha, e em 23 de junho, por unanimidade, aprovamos o Estatuto de País Candidato. Ou seja, eu considero, isto é uma questão também pessoal, que perdemos muito tempo, desde 2007 até 2024, que as negociações e o processo já deveria estar muito mais avançado. E, aliás, esta segunda invasão, que coincide com fevereiro de 22, não acontece por acaso, porque acontece no momento-chave, segundo a minha opinião, relativamente à decisão da União Europeia no que diz respeito à adesão da Ucrânia, em primeiro lugar. Portanto, eu e a AD, nós defendemos uma integração a 100% dentro do calendário que venha a ser definido, que não seja um calendário que seja, tanto enviado para as calendas, e que haja, de facto, a garantia de não defraudar a expectativa daquilo que são os justos anseios de pertencerem a uma União, que hoje a Ucrânia já pertence, que é a Europa, mas a União Europeia, eu gostaria muito de haver, quanto antes, integrar o 28º país da nossa União. Respondendo à sua questão, Irina, dizer-lhe o seguinte: nós não podemos, eu já ouvi até nestes debates agora das europeias, alguns dos nossos setores, particularmente a agricultura, dizer que vai ser um problema enorme porque vamos ter menos dinheiro, porque ao entrar a Ucrânia, que é um país com grande produção agrícola, que isso irá afetar a PAC, porque a distribuição dos dinheiros vai ter que ser por mais um. Primeira questão. Depois outras questões, que é a deslocalização também do centro de decisão da União Europeia, mais para leste, mas eu desmistifico dizendo o seguinte: também recentemente entraram grandes países, como a questão da Polónia, a questão da Roménia, para dar 2 exemplos de 2 grandes países também com forte produção agrícola, e a União Europeia soube ultrapassar essa adesão, e hoje consideramos que foram mais-valias, como será também uma grande mais-valia, justa e eu direi o mais rápida possível, a adesão da Ucrânia também. Portanto, eu direi que no passado já aprendemos com adesões semelhantes à da Ucrânia, e por isso eu não colocava nenhuma dificuldade relativamente a esta questão. Só mais uma última questão que tem a ver com o tratado. Eu também não considero que seja necessário alterar tratados, nem que isso seja uma desculpa para não se avançar com a adesão da Ucrânia, nem prejudicar os ucranianos em particular. Isto porquê? Porque nós, num passado recente, vou dar 2 exemplos. A Covid foi feita no limite dos tratados, porque se formos olhar para o tratado, nós não tínhamos capacidade, nem tínhamos enquadramento muito nítido. Eu não sou jurista, mas falando com colegas juristas, os tratados não permitiam fazer, se quisermos, o endividamento que foi feito, a investigação e desenvolvimento que foi fabulosa para respondermos à Covid. Foi feita também no Next Generation EU, ou seja, o PRR, também foi feito com recurso a endividamento e no limite dos tratados. Portanto, não se atrase mais a integração da Ucrânia com justificações colaterais, dizendo que os tratados têm que ser alterados. Podem sê-lo, mas em paralelo. Também discordo e ponho como uma cláusula travão esta questão da unanimidade versus maioria, porque isso tem coisas boas e tem coisas más. E para países pequenos como Portugal, a questão da cláusula travão da unanimidade não nos deixa reféns
de países grandes que poderão eles de per si decidir coisas que a nós não nos interessam. E por isso eu também tinha alguma reserva sobre essa questão da alteração dos tratados e por isso colocava num outro patamar. Adesão da Ucrânia já e em força, se quisermos, e quanto antes. Portanto, resumo esta questão como são dores de crescimento. Muito bem. Vou passar a palavra ao Hugo Alexandre Trindade. Hugo, se, ou melhor, quando a Ucrânia entrar na União Europeia, o Bloco, como já se falou nesta conferência, vai deixar de ter a maior zona tampão com a Rússia. Isso, não é perigoso para a União Europeia? Bem, antes de mais, dizer que nós somos totalmente a favor da entrada da União Europeia sem qualquer tipo de condicionalismos, restrições. Portanto, existe um procedimento para a entrada de países na União Europeia e eu acho que esse procedimento deve ser seguido e, se possível, tendo em conta as circunstâncias, também acelerado. Essa também é a opinião do PAN, da qual partilho aqui convosco. Depois, relativamente a esta questão, sempre que há uma mudança, as pessoas acabam sempre por ficar assustadas e acaba sempre por se encontrar algumas dificuldades, às vezes que tornam de alguma forma, alguma resistência a essa mudança. Mas a verdade é que a entrada da Ucrânia na União Europeia vai-nos, de alguma forma, permitir criarmos aqui aquilo que se viu com a Covid, que era aumentar a nossa soberania alimentar, por exemplo. Temos a oportunidade de, juntamente com a União Europeia, com a Ucrânia, criar condições, e como estava a falar o Hélder Silva e bem também, esta questão da entrada de outros membros que podiam de alguma forma reduzir o impacto que Portugal tinha na União Europeia, acabou por se perceber que acabaram por ser uma mais-valia, e neste caso na Ucrânia essa mais-valia também será conseguida. No que toca à questão da defesa propriamente em si, aquela zona tampão que se falava de que a Ucrânia era relativamente ao projeto europeu, ela vai continuar a existir. O que sabemos é que se a Ucrânia não fizer parte da União Europeia, não só essa zona tampão deixará de existir, mas como o projeto europeu e a paz na Europa e talvez a paz no mundo irá obviamente colapsar. Por isso é muito importante, e não vejo aqui qualquer inconveniente, obviamente que nos vai trazer um conjunto de grandes dificuldades, nomeadamente a nível de cibersegurança, mas acredito que poderemos falar disso se calhar daqui a pouco, porque haverá aqui novas formas de tentar destabilizar aquilo que será o projeto europeu por parte de países que o tentaram prejudicar, e obviamente com a entrada da Ucrânia na União Europeia irão intensificar essas tentativas de destabilização. Haverá com certeza novos e muitos desafios. Lina Kolakova, no Parlamento Europeu já ouvimos algumas vozes a defender que é benéfico envolver os deputados do Parlamento ucraniano, da Rada, como se diz em ucraniano, nos trabalhos do Parlamento Europeu depois do início das negociações. Isso faz sentido para a Iniciativa Liberal? Em primeiro lugar, a Ucrânia, tendo já o estatuto de candidato, tem um certo envolvimento e já tem uma aproximação àquilo que é a União Europeia e os trabalhos da União Europeia. Portanto, eu creio que ir além disso não é tão benéfico como imprimir aqui um sentido de missão e um sentido de urgência na efetiva adesão da Ucrânia à União Europeia. E nós defendemos que isso deve acontecer ainda durante este mandato que vai se iniciar agora. Aliás, o próprio Charles Michel defendia que precisávamos do alargamento até 2030 e, portanto, nós queremos imprimir esse sentido de urgência e de missão na adesão da Ucrânia à União Europeia e outros povos, havendo aqui o cumprimento dos critérios de Copenhaga. Portanto, a nossa grande defesa é, sem dúvida, o foco em garantir que a Ucrânia junta-se à família e faz parte da União Europeia. Raquel, o LIVRE é contra a aceleração no processo de alargamento da União Europeia. Pode explicar-nos porquê e exatamente como é que é contra? Sim, sem dúvida. O que nós queremos garantir é que os critérios de adesão são cumpridos e têm de ser respeitados. Portanto, com foco na democracia interna e no respeito pelo Estado de Direito,
estes critérios têm que estar garantidos. Portanto, acelerar este processo de alargamento, podendo comprometer algum destes valores que defendemos por motivos geopolíticos, não nos parece ser o caminho. Portanto, nós temos que garantir que esta integração acontece cumprindo com os critérios estabelecidos e vamos continuar a apoiar os países com o estatuto de candidato, como a Ucrânia, neste caminho. E sabemos que não ignoramos que a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, esse momento em que o decreto teve uma influência grande nas candidaturas, principalmente dos parceiros de leste, já mencionaram aqui, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, porque viam e veem a adesão à União Europeia como uma garantia a longo prazo da própria paz, estabilidade e segurança, e isto mostra a verdadeira importância da União Europeia, que se calhar todos nós estávamos um bocadinho esquecidos, e estes nossos parceiros relembram-nos isso, e portanto nós não deixamos isso, digamos, esquecido. Acreditamos que o alargamento da União Europeia é o caminho, tem que ser concretizado no próximo mandato, é o principal desafio, um dos principais desafios do próximo mandato, e é uma estratégia fundamental para promover, portanto, a estabilidade, a prosperidade, a paz dentro e fora das fronteiras europeias. Obrigada, Raquel, porque sem dúvida que a guerra em larga escala na Ucrânia deu uma oportunidade que a Europa soube agarrar para reinventar, será que se pode dizer assim, a sua própria identidade. Agora vamos para a nossa última ronda. Eu peço a todos para serem muito concisos. As vossas intervenções são de facto muito interessantes, mas estamos a chegar ao final do nosso tempo e esta última ronda tem muito interesse por parte dos nossos ouvintes, tem a ver com a questão da propaganda, do crescimento da extrema-direita, a interferência russa nas instituições europeias. Como sabemos, há alguns dias a polícia belga realizou buscas na casa e no escritório de um dos funcionários do Parlamento Europeu, como parte de uma investigação no âmbito de uma possível interferência russa. As buscas fazem parte de um caso de interferência, corrupção passiva e adesão a uma organização criminal com ligações à Rússia, através da qual deputados do Parlamento Europeu foram abordados e pagos para promover a propaganda russa através do site de notícias Voz da Europa, diz o comunicado do Ministério Público belga. Vou-vos passar a palavra, mas peço mais uma vez para serem concisos, por favor. Duarte Costa, como é que se lida com casos destes? Bom, neste caso temos um governo nacional ou um Estado nacional que tem um Ministério Público que está a atuar efetivamente. Não sabemos qual é a dimensão, ou seja, o risco de haver este tipo de interferência muito além daquilo que está conhecido nesta investigação. E isto não é uma novidade, ou seja, já há aqui uma reincidência de casos, vários casos, de uma influência que põe em causa os interesses da União de forças externas à União. Este é um caso, mas temos o caso também do Qatar Gate, também recentemente o espião chinês, que era um assessor do líder da extrema-direita da Alemanha no Parlamento Europeu. Portanto, o que nós queremos ver é aprofundar os mecanismos europeus também de prevenção da corrupção e de combate a este tipo de influência perigosa, espionagem, que põe em causa os próprios interesses europeus. Para isso, nós precisamos também de meios federais, mais uma vez, para garantirmos que não estamos na dependência da qualidade dos Ministérios Públicos nacionais e também da sua capacidade de fazer este trabalho de defender interesses que não são nacionais, são interesses europeus. Porque se há um eurodeputado ou uma eurodeputada de qualquer país que está a agir dessa forma, estamos aqui a ter um risco de perdas de informação, de confidencialidade daquilo que se passa nas instituições europeias, a chegar a regimes que atuam contra os nossos interesses. Depois eu queria só adicionar mais um outro comentário, aquilo que estávamos a falar anteriormente sobre esta questão do envio de tropas e de tropas europeias. É muito difícil esta questão nós trazê-la para este momento, ou seja, nós não queremos de todo enviar portugueses ou outros cidadãos da União Europeia para a linha de combate, mas isto é de facto uma eventualidade. E eu acho que o que nós precisamos de fazer é de nos prepararmos para essa eventualidade. Hoje, a União Europeia não tem nenhuma forma de defesa comum. Portanto, os 27 vão ter que se organizar, vão ter que negociar. E isso pode ser muito perigoso no momento em que temos um ataque a um Estado-membro da União Europeia, e aí, quer queiramos, quer não, vamos ter que defender esse Estado-membro da União Europeia, porque temos vínculos, temos compromissos vinculativos nesse sentido. Portanto, o que nós defendemos e aquilo que os eleitores decidem no dia 9 é como é que vamos estar preparados para isso. O que nós defendemos no Volta é que, de facto, trabalharmos para ter forças armadas europeias. E uma das coisas que eu quero apresentar neste mandato europeu é uma diretiva que mobiliza 60% do investimento nacional em defesa
em operações de cooperação intra-europeia. Tudo isto contribui para que nós tenhamos cada vez mais uma capacidade conjunta de defesa, uma liderança conjunta estratégica e não estarmos dependentes destes 27 governos. São 27 governos que têm famílias políticas diferentes, que têm divergências, uns são mais nacionalistas que outros, sabemos que uns apoiam mais a Ucrânia do que outros, e o que não podemos deixar é que a defesa do nosso território e também a solidariedade com a Ucrânia dependa de governos nacionais e precisamos cada vez mais reforçar este nível de decisão europeia e votar no Volt sobretudo, votar num partido que quer aprofundar o projeto europeu nesse sentido de termos mais democracia e mais meios para defender os interesses que são comuns e que não dependem, não são exclusivos a nenhum país, de forma unilateral. Obrigada, Duarte. Vou agora passar a palavra a Hélder Sousa e Silva, porque sei que tem uma agenda apertada, portanto, vou passar-lhe a palavra para conseguir estar em todo lado ao mesmo tempo, não é? Como se costuma dizer agora. Esta questão da propaganda, da interferência russa, da desinformação, como é que se pode lutar com isto? Porque isto são casos concretos que têm influência concreta na vida de todos nós, aqui na Europa e não só. Bom, Irina, essa pergunta é de uma oportunidade maior. Eu direi que os casos que têm vindo a lume são os conhecidos. Preocupa-me esses, mas preocupa-me todos os outros que nós não conhecemos, porque a metodologia que a Rússia está a utilizar é a metodologia ancestral, mas utilizando técnicas, também elas, algumas delas ancestrais, da espionagem, mas conjugando com técnicas atuais também de ciberterrorismo e de condicionamento através das novas redes digitais. Portanto, há aqui, assim, se quisermos, uma guerra híbrida, uma guerra mista que nos deve levar a refletir. Já foi feito aqui, qual o investimento que é feito também na defesa e como é que nos podemos precaver relativamente a isto. As instituições, particularmente a União Europeia, como temos visto, não está preparada para responder a este tipo de ataques e não tem estado porque não tem sofrido ameaças, e eu direi que a necessidade aguça o engenho, porque a partir de agora, naturalmente, neste esforço de reequipamento interno da União Europeia, uma das componentes vai ter que ser esta defesa também em termos dos mecanismos, se quisermos, de espionagem interna dos cavalos de Troia que são mandados para dentro da organização para a destruir. Alguns deles são visíveis, vide o que tem sido feito através de alguns Estados-membros. Vou dar como exemplo a Hungria e não vou entrar em mais detalhe. Tem sido um verdadeiro cavalo de Troia nos últimos tempos. Segundo, o financiamento de partidos de extremas, particularmente extrema-direita, mas eu também direi as outras extremas, partidos esses que, muitos deles, com pele de cordeiro, mesmo em Portugal, mas com dentes, se quisermos, de lobo, pele de cordeiro aqui, que dizem que são também pró-Europa, que inclusivamente prevêem a adesão também e todo o apoio à Ucrânia, mas depois, quando vão para o Parlamento Europeu, votam sempre de forma contrária, particularmente aqueles que fazem parte do ID, do grupo parlamentar do ID, que votam sempre alinhado com aquilo que são os interesses de quem quer destruir a Europa. Mas se formos para o lado esquerdo, também vemos que os extremos se tocam e que os votos da extrema-direita são em tudo semelhantes ao da extrema-esquerda e que têm como fim último destruir a Europa e dificultar particularmente também, no caso da Ucrânia, que é o que nos traz hoje aqui, primeiro a adesão e depois que a guerra de facto seja uma guerra não ganha como nós queremos pela Ucrânia, mas que seja ganha pela Rússia. Eu espero que tal nunca venha a acontecer. Por isso, direi que investimento profundo nestas matérias, também sensibilização, controlo interno, normas de controlo interno e naturalmente que desde a Segunda Guerra Mundial nós vimos situações de espionagem, tem atravessado os vários períodos de Guerra Fria. Nós neste momento achávamos que isto já era do passado, mas chegamos à conclusão que é de facto uma ameaça do presente e por isso temos que agir com meios humanos, meios técnicos, meios materiais para debelar também esta grande ameaça, porque esta não é visível, mas causa profundos desgastes e profundos abalos à nossa instituição, que é a União Europeia, e temos também que estar alerta relativamente às mesmas. Muito obrigada.
Eu Passo. aproveito para me despedir de todos. Peço muita desculpa porque já atrasei um outro compromisso que era para as 9 em Lisboa. E estou na Ericeira, vou ter que ir até Lisboa e vai ser às 9h30, mas de qualquer forma também peço desculpa a Irina e também a Olga e os restantes colegas e a quem nos está também a seguir. Tenho muita pena de não ficar até ao fim, mas é mesmo por um outro compromisso. Vai ficar a perder, mas depois enviamos-lhe o link com o resto da nossa conversa. Obrigada por ter estado Vá. connosco. Faça uma Obrigada. viagem segura. Slava Ucraína, sempre, sempre, sempre. Heroem Slava. Slava. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Um Francisco, abraço. sim, vamos passar-lhe a palavra agora, tendo em conta também toda esta questão que começámos a falar agora relativa à propaganda, relativa também ao crescimento que é expectável, não é? Ou seja, as sondagens indicam que, e os estudos feitos indicam que a extrema-direita é muito provável que cresça agora nestas próximas eleições e, como sabemos, a extrema-direita alguma tem de facto ligações ao Kremlin. Isso não deixa a Europa, a União Europeia mais vulnerável? Como é que se pode lidar com esta questão da propaganda e da ingerência russa? Bom, é expectável que a extrema-direita cresça, mas não se tornará uma força política dominante. O que é fundamental é que as grandes forças políticas que são fiéis aos princípios demoliberais, nestas questões nunca se dividam. Isso é que é absolutamente fundamental, porque se não se dividirem, a resposta europeia está garantida. Agora, se as forças políticas demoliberais começarem também elas a afastarem-se umas das outras por razões menores, e isso tiver reflexo num tema desta natureza, isso seria dramático, não apenas não na questão da Ucrânia, mas seria dramático para toda a Europa. Em relação à questão que coloca, é óbvio que nós já sabemos que isso está a passar há muitos anos. Tem havido já algumas iniciativas, nomeadamente no domínio da cibersegurança. Tem sido uma área que, por exemplo, no âmbito da NATO se tem feito um grande investimento. É preciso melhorar os mecanismos de cooperação entre os vários Estados-membros, os mecanismos de cooperação entre as várias instituições existentes já no espaço europeu, no sentido de combater permanentemente este tipo de comportamentos que há largos anos têm vindo a ser adotados pelas autoridades russas. De diagnosticar o problema, agora há que encontrar a cada momento as melhores soluções, e que passam sobretudo por isto, por uma capacidade de cooperação maior a todos os níveis, das autoridades policiais, das autoridades políticas, e há aqui uma questão que, volto a repetir, é essencial. O centro-esquerda e a esquerda democráticas, o centro-direita e a direita democráticas do espaço político europeu têm que estar permanentemente unidas em torno deste assunto. Não pode haver aqui qualquer tipo de hesitação, quer no apoio à Ucrânia, quer numa atitude cada vez mais exigente e crítica em relação à autocracia russa, quer na denúncia de comportamentos que são adotados também por agentes políticos do espaço da União Europeia, que objetivamente, uns até de forma absolutamente declarada e outros sem declararem, mas de forma objetiva, estão ao lado dos russos, sejam de extrema-esquerda, sejam de extrema-direita. Todos têm que ser permanentemente denunciados, porque obviamente estão do lado da autocracia contra a democracia. Há momentos em que é preciso fazer opções, e essas opções definem em absoluto a identidade política ou até filosófica ou política de um partido ou de uma personalidade política. E esta questão da Ucrânia é uma delas. Quem tem grandes hesitações em relação à Ucrânia verdadeiramente não está do lado dos valores europeus. Portanto, união, cooperação e não ter medo de fazer denúncias, é isso? Isso é que me parece fundamental. Não só não ter medo, como nós também não cedermos nunca à tentação de termos, por vezes, hesitações excessivas neste processo. Tem que haver, evidentemente, seriedade. Não podemos andar a prometer aquilo que não podemos cumprir. Agora, há pouco eu não queria retomar, até porque me pediram um pouco de tempo, retomar a questão de saber, para o Portugal ou qualquer outro Estado-membro, haverá algum prejuízo da inclusão da Ucrânia. Essa questão colocou-se sempre que algum outro Estado fora da União Europeia solicitou a adesão à União Europeia. Se essas teses prevalecessem, se os egoísmos nacionais de quem já está dentro da União Europeia prevalecessem, então a União Europeia estaríamos a ser indignos dos valores fundadores da própria e orientadores da própria União Europeia. Quando Portugal e a Espanha entraram na então Comunidade Económica Europeia, houve alguns países europeus que colocaram algumas reticências, que opuseram resistência, sobretudo porque
que achavam que a agricultura espanhola ia concorrer com as agriculturas desses países. A verdade é que a Espanha e Portugal entraram e foi possível conciliar, e mais, e foi possível modernizar a própria política agrícola comum na sequência da entrada destes países. A Ucrânia, alguém já referiu, isso é muito importante até do ponto de vista da autonomia, da soberania, da chamada soberania alimentar europeia, sendo hoje esse um tema central. O facto de podermos vir a ter dentro do espaço europeu um país que é um dos celeiros da humanidade é algo que não tem preço, é algo extraordinário desse ponto de vista, porque reforça substancialmente a soberania alimentar europeia. O resto, com maior ou menor dificuldade, nós lá veremos de encontrar uma solução, como sempre encontramos no passado. O princípio da solidariedade entre os povos europeus tem que prevalecer sobre qualquer tentação de egoísmos nacionais. Francisco Assis, obrigada pelo acréscimo dessa informação. Hugo Alexandre Trindade. Mais uma vez o convite que me fizeram. E foi um grande gosto para mim poder estar aqui convosco. Estou naturalmente disponível agora, sendo eleito como certamente vou ser deputado daqui a dias para o Parlamento Europeu, estou absolutamente disponível para uma colaboração permanente com a comunidade ucraniana que vive no nosso país e com a Embaixada da Ucrânia em Portugal. Mas não tem que ir já embora, pode ficar ainda mais um pouco connosco. Só estou a julguei que já não me dava mais a palavra, por isso que damos. Estou a orientar, vou ficar até ao fim. Não, damos e queremos que todos fiquem. Sim, que todos fiquem ainda, porque se tivermos oportunidade. Eu quero ficar mesmo, Tiago. Ótimo, boa. Então vamos dar seguimento, que é para passarmos agora a palavra ao Hugo Alexandre Trindade. Hugo, qual é que é a proposta do PAN para lidar com este tipo de problemas? Bem, estes problemas por si só requerem uma resposta integrada. A União Europeia já deu um primeiro passo neste sentido com o Pacto para a Inteligência Artificial, porque esta questão das fake news e das informações falsas não são de agora, obviamente que adensaram-se com esta questão da guerra, da invasão russa à Ucrânia, mas em praticamente todas as eleições, desde que há redes sociais, mais ou menos, foi existindo este flagelo no que toca a esta questão da informação, e sabemos perfeitamente que países como a Rússia, como a Coreia do Norte, entre outros, são ávidos e especialistas neste tipo de estratégia. E obviamente que aqui a União Europeia tem que assumir uma posição mais robusta de investimento, não só para esclarecimento dos seus próprios cidadãos, mas também para proteção dos seus grandes ativos industriais. Porque muitas das vezes nós falamos aqui portanto, das fake news muito diretamente relacionadas e da questão da cibersegurança relacionadas com as pessoas, mas a verdade é que nós também temos que garantir a nossa soberania industrial, que vai muito além desta questão de se fazerem ataques única e exclusivamente a instalações militares ou alvos prioritários para os países. Não falo apenas de centrais elétricas, nem de barragens, falo também de empresas que são essenciais para o desenvolvimento económico de cada país, que se pararem por alguma razão, obviamente que teremos grandes consequências relativamente a isso. E depois há outra questão aqui também muito importante no que toca a esta questão da transparência, que é nós temos que os eurodeputados portanto, há muitos eurodeputados que não estão em exclusividade e, portanto, como não estão em exclusividade e desempenham outras funções complementares àquilo que é o ato de gerir a causa pública, acabam também por estar mais abertos a relações que muitas das vezes possam comprometer a estabilidade e a soberania europeia, e os casos recentes que saíram nas notícias é uma dessas medidas, mas também há outras formas de comprometer a estratégia da União Europeia, pura e simplesmente por às vezes se ligarmos a um terminal de um aeroporto e isso comprometer a nossa ligação. Eu sou eurodeputado, imaginem, tenho acesso privilegiado à informação e essa informação acaba por ser invadida. Portanto, existe aqui também muita literacia digital que é preciso imprimir na União Europeia, não só para os nossos cidadãos, mas também para aqueles que vão ser eurodeputados e que vão assumir essas responsabilidades. Portanto, há um conjunto de coisas que têm que ser feitas. De facto, a União Europeia é uma caixa de oportunidades. De facto, tantos países conseguiram ultrapassar inúmeras dificuldades ao longo do tempo e temos a certeza que esta será mais uma dessas dificuldades que iremos ultrapassar e, de facto, acaba por se revestir numa sociedade cada vez mais tecnológica e na era da informação de uma grande importância.
conjunto de coisas que podem ser feitas a começar pela literacia. Obrigada, Hugo. Lina Kulakova, quais são as propostas do Iniciativa Liberal para lidar com a propaganda e a desinformação? Já aí, Irina, peço imensa desculpa, eu vou aproveitar a minha brevidade na resposta anterior só para deixar aqui uma nota relativa à posição do LIVRE à questão anterior, que é a Ucrânia luta pela sua soberania, pela liberdade desde 2014, pelo menos ativamente, desde que começou o Maidan, de uma forma muito vocal. E nós não podemos, eles estão a defender valores como a liberdade, democracia, valores europeus, e nós não podemos manter-nos inertes em relação a esse esforço. E nós temos, sem dúvida, estar do lado do povo ucraniano e do outro, como é o caso de Sakartvelo, o povo georgiano que continua nas ruas, e garantir que nós damos todo o apoio necessário para que eles possam pertencer à família europeia. E relativamente aqui à questão do financiamento e da posição de Portugal também, creio que não seja por aí. Elisa Ferreira, a comissária europeia para a coesão e reformas que tinha mencionado, por exemplo, recentemente, que já com 150 mil milhões de euros que Portugal recebeu de financiamento, continuamos, infelizmente, muito atrasados e, portanto, não se trata do financiamento à falta dele, trata-se sim da forma como é aplicado. Voltando aqui à questão que foi-me perguntada, a Iniciativa Liberal, sem dúvida, vê a questão da propaganda e da desinformação como um grande pilar, como um grande calcanhar daqueles do mundo, e a verdade é que com o aumento e o crescimento das tecnologias, é verdade que nós continuamos ou tornamos-nos cada vez mais expostos e cada vez mais vulneráveis à desinformação, mas da mesma maneira como podemos usar a tecnologia para a desinformação, a Iniciativa Liberal defende que deve ser usada também essa mesma tecnologia para combater a desinformação com a informação. Ou seja, o que nós defendemos é que devemos ter um discurso aberto sobre a informação e tentar chegar ao maior número de pessoas, também através da literacia, como referiu aqui o colega de painel, fortalecermos cada vez mais a parte do fact-checking, garantir que nós conseguimos trazer cada vez mais informação fidedigna a mais pessoas, e também aqui a parte do uso da tecnologia para promoção e detecção e prevenção de propaganda e desinformação. Também, para além disso, nós consideramos que a cibersegurança é um dos pilares fundamentais e deve fazer parte também da nossa defesa, e eu creio que a Ucrânia também já tem avanços significativos na parte da ciberdefesa, e eu acredito que a União Europeia tem que continuar a lutar para garantir que a cibersegurança é um pilar fundamental, que continua em desenvolvimento, a crescendo em aprendizagem para combatermos cada vez mais a desinformação e a propaganda. Obrigada, Lina Kulakova. Raquel Pichel, o livro tem uma parte dedicada ao combate à desinformação. Nós todos, naturalmente, queremos combater a desinformação. Como é que isso se faz na prática? Quais são as propostas, de facto, do livro para este combate? Ok. Permite-me só aqui um ponto inicial de reiterar a nossa solidariedade e apoio total à Ucrânia, e se dizemos algumas frases difíceis no nosso programa e mesmo nas nossas intervenções é porque queremos ser o mais claro possível e deixar com toda a transparência e clareza qual é a nossa posição, mas o nosso apoio é vocal e vai estar presente na nossa representação, se assim formos eleitos, e isso quero só deixar de ponto assente. Relativamente à parte da desinformação, nós aqui fomos falando já ao longo do debate desta conferência muito da defesa propriamente dita, digamos, das políticas de defesa, do armamento, da guerra propriamente dita, e agora se calhar ainda bem conseguimos tocar na parte da defesa digital, daquilo que se passa também online, e que temos de estar separados e que temos de forma similar também nos preparar e de coordenar melhor a nossa resposta. Portanto, há um grande caminho em termos de segurança digital que temos que percorrer. Estamos alertas para isso, e a União Europeia tem que, em conjunto, dar essa resposta, e tem sido dados alguns passos que vamos estando atentos e vamos querer aprofundar, sem dúvida, que é um dos pontos que será essencial nesta luta. Relativamente à informação, permite-me também tocar aqui na parte da comunicação social e na importância da independência da comunicação social, em que, enquanto União Europeia, também na senda do Media Freedom Act,
temos um caminho importante a percorrer e de garantir essa transparência, independência e da comunicação social e do valor que o jornalismo tem nesta luta. E aí fazer a ponte com aquilo que são as forças autoritárias e de extrema-direita que alimentam e se alimentam da mentira e, portanto, todos temos esta responsabilidade de combater a mentira, como eurodeputados e com parte das famílias europeias que queremos reforçar o Parlamento Europeu, temos essa responsabilidade de trazer ao de cima a verdade e de fazer toda a gente acreditar que, por muito aliciante e por muito fácil que seja a mentira, a verdade vale sempre a pena e, portanto, temos todos que assumir esse nosso papel. Obrigada, Raquel. O facto é que temos mesmo, e isto é uma coisa, acho que concordamos todos, que há muito trabalho para fazer nesta parte nesta questão da desinformação, do combate à desinformação e à propaganda e ao fact-checking. E sim, o jornalismo tem, de facto, um papel muito importante e precisa de ser mais valorizado, digo isto como jornalista, mas por outro lado, como cidadã, o que acho que é também muito importante, é um contacto mais próximo, e é isto que nós estamos aqui a fazer agora. Hoje estamos a dar oportunidade às pessoas, ao nosso público, de fazer perguntas diretas aos membros do nosso painel, e é essa parte que nós vamos passar agora. Portanto, eu compreendo que já ultrapassámos em 10, 11 minutos o tempo previsto para o fim desta conferência, mas eu peço-vos, a quem puder, para ficar mais um pouco, vamos fazer pelo menos uma pergunta a cada um de vós, feita pelo público. É uma oportunidade única para quem assiste a esta conferência de poder colocar questões concretas e, por isso, se puderem, fiquem mais um pouco. Se não puderem, deixo-vos despedirem-se. Alguém quer sair? Se calhar faço já esta pergunta. Ninguém. Ótimo. Eu posso ficar até o fim, sim. Perfeito e maravilhoso. Ótimo. Olga, vou-te passar a palavra. Tens aí as questões que foram sendo colocadas pelo nosso auditório. Força. Obrigada, Irina, e eu quero agradecer ao público que está super ativo nas perguntas, e é que não só são estas perguntas, nós também tivemos imensas perguntas a pessoas registarem-se, e então eu agora tive imensa dificuldade em tentar escolher as perguntas para colocar, e então o que é que eu decidi? Eu decidi o seguinte: eu vou copiar essas perguntas todas e vou enviar como follow-up para os nossos participantes. E peço-vos a vós para escolherem as vossas preferidas e usarem as vossas meios de comunicação social para responder. No entanto, vou só colocar uma última, que vai ser igual para todos, que eu achei muito, muito ingênua e muito fofa, e eu também adorava de saber a resposta. Qual o desfecho que cada um prevê e quando? E então, vou começar. Ups, desculpem, saí da tab. Onde é que eu estou? Estou aqui. E sim, sou pessoa de tecnologias. E então, vou começar pela ordem alfabética. Duarte, qual o desfecho que vês e prevês e quando? O desfecho tem que ser a Ucrânia vencer a guerra, a Ucrânia garantir a sua soberania, e o quando depende muito também da força com que a União Europeia vai apoiar essa vitória. Esse é um apoio decisivo. Falámos muito aqui sobre isso. Eu acho que esta última pergunta trouxe um pouco também aquilo que está a desacelerar ou a pôr em causa o apoio da Europa, da União Europeia, à Ucrânia, em particular quando influenciamos a opinião pública europeia a ser mais cética. E acho que essa é uma das coisas que temos que combater, não só porque é importante para defender a Ucrânia e apoiar a Ucrânia, mas porque nós próprios, como democratas, não funcionamos se tivermos entre nós informação falsa e que acaba por adulterar a percepção que as pessoas têm na realidade. E nesse sentido, a Irina colocou o ponto da qualidade do jornalismo, e queria acrescentar sobre esse tema. Para nós é muito importante não só apoiar um jornalismo livre e de qualidade e independente, mas também garantir que há uma pluralidade de fontes de informação, e essa pluralidade é uma própria arma contra a desinformação. Ou seja, se eu, enquanto europeu, consigo
ter uma leitura do que é que se passa da realidade, não só a partir de um órgão com o qual tenho mais familiaridade, mas múltiplos órgãos, acabo por conseguir construir uma leitura mais independente e a desinformação acaba por ser mais exposta. Portanto, uma das coisas que nós defendemos neste mandato é a criação de uma emissora pública europeia de televisão, de informação, perdão, mas também de cultura e entretenimento, justamente para, nas várias formas de comunicação, os europeus não estarem só reféns de cadeias nacionais e de meios muito mais fáceis de controlar, mas terem essa segunda fonte de informação. E isso, sabemos que alguns países da União Europeia, sobretudo aqueles onde há mais ceticismo para apoiar a Ucrânia, são países onde existem influências preocupantes, por exemplo, nos órgãos de comunicação social, e esta pluralidade pode ser uma forma de combater a desinformação. Era só isso que eu queria dizer, eu não consigo dizer quando, nem exatamente como, porque eu sei que o resultado tem que ser a vitória da Ucrânia, tem que ser a vitória da Europa, da democracia e da liberdade, e eu acho que parte dessa vitória decide-se no dia 9 de junho, e é incrível vivermos em democracia, porque significa que temos voto na matéria sobre essa vitória. Obrigada, Dor. Posso só perguntar uma coisa? Quem é o nome da pessoa que fez essa questão? Eu Depois, já quando procurares, vês para agradecermos a pergunta, e eu queria acrescentar, porque o Duarte disse aqui que não sabe nem quando nem como, e eu acho que este como também pode ser importante para a reflexão, para a resposta dessa pergunta, não é? Porque de facto ninguém sabe quando, e também provavelmente ninguém sabe como, mas talvez haja uma ideia que possa sair daqui desta conversa. Desculpe ter interrompido. Sim, foi a Sara Correia que fez esta pergunta. Obrigada, Sara. E eu passo ao Francisco Assis. Francisco, o que é que acha? Qual é que é o desfecho disto tudo para a Europa, para a Ucrânia? E se vemos, se consegue prever quando? Ou pelo menos se estamos a falar dos anos ou de décadas ou meses? Bom, não espero que não sejam décadas, e não podem ser décadas, não é? O desfecho tem que ser esse que acabou de ser enunciado. O desfecho tem que passar por uma Ucrânia vencedora, uma Ucrânia soberana, e por uma Ucrânia membro de pleno direito da União Europeia. Esse é o desfecho. Neste momento não pode haver qualquer outro desfecho desta natureza, diferente deste, de outra natureza. Seria um desfecho terrível, não apenas para a Ucrânia, mas para a Europa e para o mundo. Imaginemos, como exercício teórico, que a Rússia se impunha. A vitória da Rússia seria um desastre de proporções que nós hoje nem sequer conseguimos imaginar em absoluto. Uma vitória da Rússia na Ucrânia libertaria a Rússia para todo tipo de intervenções, de invasões que lhe ocorresse a qualquer momento. E seria um sinal para um mau sinal para todas as regiões do mundo onde há conflitos desta natureza, pelo menos de forma latente. Por isso, a União Europeia e os países ocidentais, os países da União Europeia, a NATO, todos os países membros destas organizações têm que se empenhar absolutamente no apoio à Ucrânia e na solidariedade com o governo e com o povo da Ucrânia, no sentido de garantir que o único resultado possível seja precisamente este, uma vitória da Ucrânia e uma integração plena da Ucrânia na União Europeia. Obrigado. Nada, muito obrigado. Obrigada. Então, o próximo, o Hugo Alexandre Trindade, como é que veio o desfecho e como é que veio o PAN, o partido participar neste desfecho e quando? A história disse-nos, e eu há pouco estava a falar disso, daquela questão de 1938 e da Checoslováquia, mas não referi a razão que fez com que a Checoslováquia, infelizmente, a velocidade de acontecimentos tivesse sido tão rápida. É que nós neste momento, se pudermos fazer aqui um paralelismo histórico, estamos em 1938 porque, ao contrário da Checoslováquia e das pessoas na altura, não tiveram a capacidade de defesa que a Ucrânia, os ucranianos e as ucranianas tiveram, e portanto é por causa disso que nós ainda estamos, se fizermos este paralelismo, em 1938. Deve-se à coragem de milhares de pessoas que nas primeiras horas defenderam não só o seu território, não só as suas casas, mas também o projeto europeu
e o resto da Europa. Porque a história diz-nos que foi por causa, em parte, da queda da Checoslováquia e do engrossar da máquina militar, que a partir daí o resto colapsou. E, portanto, há pouco falávamos desta importância da solidariedade. Pois bem, o projeto europeu, nas primeiras horas, em Portugal, em qualquer país da Europa e da União Europeia, estiveram ao lado da Ucrânia contra esta agressão. E acredito, com base nesses pontos, que a vitória terá que ser da Ucrânia e será da Ucrânia. Mas, acima de tudo, a vitória da Ucrânia será a vitória de um povo. E isso é que é muito importante, de conjunto de pessoas que se bateram contra o invasor, que não era só um invasor militar, não é só um invasor militar, é um invasor que nos põe em causa a qualidade, o estilo e a visão que nós temos sobre a sociedade e sobre a nossa vida. Portanto, se há heróis, e se esses heróis vão surgir na história e nos livros, esses heróis vão ter um cunho ucraniano, porque a verdade é inegável. Nós estamos todos aqui neste preciso momento, passado quase 2 anos de invasão, porque a Ucrânia disse que não. A Ucrânia resistiu, porque senão já estaríamos em 1940 e com isso quase o colapso da Europa. E obviamente depois aqui o efeito sistémico que isso trouxe para o resto do mundo. Portanto, eu acredito na vitória e o Partido PAN desde a primeira hora esteve ao lado do povo ucraniano. Acreditamos na vitória da Ucrânia, acreditamos nos ucranianos e nas ucranianas. Gostávamos que esta guerra fosse uma guerra rápida, mas já percebemos que não, e por isso estaremos cá para aquilo que for necessário, e obviamente que isso é de alguma forma mais do que óbvio, mas também estaremos aqui para, na altura certa, como já estivemos no Parlamento Nacional, votar ao lado dos ucranianos, porque as pessoas não podem ter esta ilusão. Defender a Ucrânia, e por cada dia de luta na Ucrânia, é mais um dia de vida do projeto europeu. E isso tem que ser claro para toda a gente, porque no dia em que a Ucrânia cair, estamos a passos acelerados da queda do projeto europeu. E isso, obviamente, como qualquer eurodeputado, nós não podemos permitir. Obrigada. Lina, vou ter a mesma pergunta, mas se calhar de forma ligeiramente diferente, como aqui, quando tínhamos a falar da desinformação, colocaram pergunta sobre a posição da IEL, nomeadamente do Dr. Coutinho Figueiredo, que recusou combater a desinformação, apelidando o tema de Ministérios da Verdade. E eu queria te perguntar como é que a tua posição, que é muito clara para nós, tu para nós és nossa conterrânea que também luta contra a desinformação, contra esta guerra, como é que ela é alinhada com o vosso cabeça de lista e com a posição oficial da IEL, e se existe este alinhamento e como é que tu achas, qual é que é o desfecho desta guerra para a iniciativa liberal? Como é que vês isto? Bom, antes de mais quero agradecer à Sara e também em parte aqui à Olga pela adaptação também da questão, e naturalmente, como podem imaginar, existe aqui uma luta interna entre uma ucraniana, não é, e a iniciativa liberal, apesar de não existir divergências naquilo que apoiamos, mas eu, enquanto ucraniana, a minha resposta óbvia seria vitória total da Ucrânia hoje, agora, neste momento. Obviamente que cada minuto que a guerra continua é um sofrimento tremendo para mim enquanto ucraniana e para mim enquanto europeia, e também enquanto liberal, porque a defesa pelos valores liberais e pela democracia, que é o que está a acontecer neste momento na Ucrânia, é algo que eu não subestimo. A liberdade é um valor máximo para nós, e daí também a posição do João Coutinho Figueiredo, ou seja, nós sem dúvida que vemos o fim da guerra com a vitória inequívoca da Ucrânia, nos moldes e pilares que a Ucrânia defende. É a Ucrânia que decide,
como é que quer conduzir, e nós temos que fazer de tudo para garantir que estamos à altura e conseguimos apoiar. Do ponto de vista aqui da parte da informação e desinformação, a posição do Cotrim Figueiredo e também da Iniciativa Liberal é que nós rapidamente podemos cair naquilo que é a censura e falta de liberdade de expressão. À luz daquilo que aconteceu com a Ucrânia, e eu sei perfeitamente que a luta não passa somente pela luta de liberdade no sentido lato, como nós estamos já habituados, infelizmente, a dizer, mas também pela luta de direito a usar a própria língua, de ter acesso aos jornais, aos filmes, até na própria língua, e até ao próprio orgulho de ser ucraniano, que ao longo de muitos anos nem sequer isso conseguíamos de ter identidade própria, éramos frequentemente misturados com os russos, quer na língua, quer no espaço dos mídia, quer no jornalismo. Portanto, este orgulho e esta defesa está a sair cara, mas também nós não podemos ser hipócritas e dizer que, por essa exceção, por esse caso específico da Ucrânia, nós poderemos começar a censurar e sermos nós a decidir o que é informação certa ou o que é informação errada. Portanto, nós defendemos que tem que haver, sim, fact-checking, tem que haver o combate à desinformação, tem que haver o combate à propaganda, mas tem que ficar bem claro quem é que decide isso. E não podemos ser nós, por exemplo, agentes políticos ou o governo, a decidir o que é informação certa ou o que é informação errada. Porque, estando no governo alguém que discorda de nós, facilmente censurados somos nós. Portanto, é imperativo ter esse cuidado e não transformarmos o combate à propaganda no lápis azul. Obrigada, Lina. E Raquel, também vou adaptar um bocadinho essa pergunta, até porque tivemos uma pergunta muito interessante sobre a posição oficial do livro sobre a NATO, e atenção, tenho aqui um pormenor que a pessoa especifica que eu faço esta pergunta porque Livre tem dado mixed signals e o seu líder canta a internacional. E então gostava de perguntar o que é que acha, qual é que o impacto da NATO e da União Europeia nesta vitória da Ucrânia, que acho que nós todos concordamos que esse é o único desfecho. Qual é que a posição do partido em relação à NATO e a sua ajuda na vitória da Ucrânia? Não ouvi muito bem a parte da internacional, mas acho que pronto, era a contextualização da pergunta e acho que consigo responder a pergunta em si, consegui ouvir bem e quero responder. Portanto, a posição do livro da NATO não se coloca tanto no sentido de qual deve ser o apoio à Ucrânia, ou seja, nós acreditamos que a NATO deve continuar a existir, tem o seu papel. No entanto, achamos que a política de defesa europeia deve passar por uma estratégia de defesa comum, e que é essa estratégia de defesa comum, e que a União Europeia, de forma autónoma e independente, tem que ser capaz de dar resposta e dar o apoio à Ucrânia. Portanto, de forma muito clara, essa é a nossa postura. Portanto, achamos que vai ser por aí que vamos conseguir dar o apoio, quer seja em recursos, para esse combate. E, portanto, aí sim, só sublinhar aquilo que todos concordamos, que a vitória tem que ser da Ucrânia, tem que ser aquilo que o povo ucraniano decidir que é o melhor para eles, e, portanto, vamos estar sempre do seu lado. Tem que ser uma vitória da liberdade, a democracia e o Estado de Direito que nós tanto defendemos, é isso que simboliza para nós também a vitória da Ucrânia, e deixar, como comecei, a nossa mensagem de esperança e de força na resistência, que Portugal teve alguns exemplos na sua história, e por muito que todos desejemos que fosse breve, não sendo, que não percamos a esperança e a força nesta luta. Obrigada. E nós estamos quase a terminar. Eu só vou passar a palavra por um minuto ao André. Temos aqui André, eu não sei pronunciar o teu último nome. André está a organizar um primeiro Defense Tech Meetup em Lisboa, no dia 25 de junho. Portanto, esta conversa da defesa e segurança
não terminou. E eu só queria que o André anunciasse este meetup porque seria muito importante a presença das forças políticas e das pessoas que estão interessadas no tópico neste meetup que vai juntar startups e investidores nessa área e cujo objetivo principal vai ser ajudar com áreas de tecnologia e inovação na vitória da Ucrânia e na segurança e defesa da Europa. Como disseste, Olga, nós estamos a organizar o primeiro Defense Tech Meetup. Ele vai decorrer no dia 25 de junho, aqui em Lisboa, agora não estou em Lisboa. O André, estás muito. Devo estar com conexão um bocado má, porque estamos a ouvir um bocado a desaparecer. Se calhar é melhor o André enviar depois o tal Exatamente, eu vou. informação detalhada por e-mail, fica mais simples e mais claro Sim. para todos. André, como estás a desaparecer e não está a ser muito. Não conseguimos perceber, vamos fazer assim: envias-me a informação toda e vou enviar follow-up aos participantes. Pronto, em relação ao resto das perguntas, que nós agradecemos imenso ao público muito participativo, eu também vou ter cuidado em pegar nas perguntas todas e enviar como follow-up para os participantes. E participantes vão usar aquelas que acharem mais interessantes para responder usando os seus meios de comunicação social. Eu só havia uma pergunta que eu gostava de responder só que eu perdia, mas a pergunta era algo assim do género: o que é que nós, cidadãos, podemos fazer para ajudar? E acho que a coisa que os cidadãos podem e devem fazer é ir votar no dia 9. E por isso mesmo é que nós estamos aqui hoje, para vocês verem e poderem fazer a sua escolha bem informada. E para além disso, combater a desinformação, espalhar a informação e estarem conosco, porque juntos vamos vencer. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Eu também gostava de me despedir de todos, agradecer a presença de todos. Acho que foi esclarecedor. Acho que podemos continuar este tipo de conversas, se calhar em temas mais focados, porque de facto há muitas questões que ainda podem ser debatidas, porque estamos todos do lado da Ucrânia, mas agora as formas de proporcionar alguma ajuda para essa tal vitória e o que é a vitória, não é? Portanto, é tudo assim ainda. Há muitos assuntos ainda que podemos debater, mas eu queria agradecer-vos por terem vindo, ao público por estar connosco, aos membros de painel por estarem connosco. Muito obrigada, Lina Kulakova da Iniciativa Liberal, Hugo Alexandre Trindade do PAN, Raquel Pichel do LIVRE, Duarte Costa do Valdo Francisco, Assis do Partido Socialista, Hélder Sousa e Silva, que já não está aqui, mas que esteve também connosco a debater todas estas questões. Muito obrigada por terem vindo. Este vídeo está todo gravado, vai ficar disponível. A Olga vai disponibilizar também as questões que, de certeza, que são muito interessantes da parte do público, e eu queria terminar por dizer que vocês têm um trabalho muito importante em mãos, que o Parlamento Europeu tornou-se num dos centros inequívocos e muito significativos de apoio, e, portanto, a presença portuguesa no Parlamento Europeu é muito importante para nós, porque em Portugal há uma grande diáspora ucraniana e uma diáspora que pode e deve exercer o seu voto, naturalmente, quer seja pela defesa de valores europeus, de valores portugueses, de valores ucranianos, porque no fundo confundem-se todos e são todos a favor da paz, da liberdade, da democracia, da dignidade. E queria acabar com uma frase de um artigo que eu li que achei que ficava muito bem aqui. Um artigo escrito pelo chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, e pelo ex-ministro da Defesa dos Negócios Estrangeiros de França, Yves Le Drian, que resumem no jornal Le Figaro o seguinte: o futuro da Europa é decidido nas urnas, mas a existência da União Europeia é determinada na Ucrânia. Muito obrigada. Slava Ucrânia. Heróis. Herói slava.
Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Só Obrigado, queria foi mesmo um agradecer o prazer. convite Obrigada. mais uma vez Obrigada. e a desejar-vos a todos uma boa semana. Muito interessante este debate, estarei totalmente disponível. E dar os parabéns também pela organização. Reitero aqui a importância deste tipo de espaços e de debate e discussão, sem dúvida. Portanto, os meus parabéns pela organização e muito obrigada pela moderação exímia, Irina, e também por continuar a ser os nossos olhos no território ucraniano. Obrigada. Eu penso que ouvi Francisco assim dizer qualquer coisa, mas Francisco, como não temos a sua imagem, espero que para a próxima consigamos vê-lo como deve de ser. Pode repetir, por favor? Não, era só queria mais uma vez agradecer o convite que me foi dirigido e manifestar a minha total disponibilidade para colaborar convosco em todas as iniciativas que considerem úteis. Muito obrigado uma vez mais e parabéns pelo extraordinário trabalho que estão a desenvolver, não apenas em prol do povo ucraniano, que fazem parte, mas também em prol de todo o projeto europeu, que também fazemos já hoje todos parte. Obrigada. E até breve, espero eu. E se quiserem vir à Ucrânia, são muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Obrigada. boa noite. Boa noite. Obrigado, boa Muito noite. obrigado, boa noite a todos e a todas. Fiquem bem.